Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal São Mundo Mendes e nós estamos na jornada da leitura do livro de Ezequiel. Hoje é dia do capítulo 15 e do capítulo 16. E o capítulo 15, no versículo 2, já começa assim: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das árvores da floresta? Esse texto ele vai estar mostrando justamente o trabalho que o Senhor tem com as nossas vidas para nos melhorar ao longo da vida. E caso a nossa resistência impeça que isso aconteça, esse trabalho, essa melhoria, essa busca de se tornar uma pessoa melhor, a gente seja resistente, infelizmente vai nos tornar pessoas realmente quase que inúteis nessa terra. Eu sei que é difícil pensar sobre isso e às vezes até falar sobre isso e principalmente trazer para a nossa vida, mas quer ver uma situação? Esse contexto aqui, veja só, então, ele está pegando a videira e está perguntando então por que ela é tão melhor que as outras árvores da floresta. Veja que para os judeus, a videira ela é tida como a mais nobre das plantas e também a videira ela representava sempre, né, aquela questão assim de como poderia Deus fazer com que de algo sem qualquer qualidade, vamos dizer assim, pudesse se tornar extremamente frutífero, como era a nação de Israel, a menor das nações, uma nação muito pequena, irrelevante, mas se tornou tão poderosa, não por conta das pessoas que efetivamente eram poderosas para construir um grande reino, mas por conta de Deus que os escolheu e os capacitou e esteve à frente deles em tantas situações. Então, veja que Israel era representada como através de uma videira plantada por Deus em uma terra prometida. Então eles julgavam, claro, que eles estariam sempre a salvos enquanto estiverem ligados. Olha só, os judeus sempre tiveram essa mentalidade de estarem ligados a Israel, justamente por esse contexto de estarem ligados, então seriam eles individualmente prósperos. Mas o ponto aqui não era a nação, mas era o Deus que estava sobre esta nação. Veja aqui, o livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 2, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Que palavra incrível essa! Mostrando então que a videira verdadeira é Jesus. E o Pai, o nosso Deus, o Criador do Universo, é aquele que cultiva. Mas nesse processo então de cultivar, lembra que eu falei então, se a gente rejeita o cuidado do Senhor, a gente para de dar fruto e pode ser cortado. Esse é o ponto principal. Agora, se a gente frutifica, a gente também não foge, não tem como fugir daquele processo natural da poda. E é necessária justamente para nos fortalecer e nos fazer, então, nos tornarmos pessoas melhores. Para quê? Para a gente ainda dar mais fruto. Então veja, a videira, quando ela não é cuidada, adubada, podada, ela vira um cipó, isso mesmo. Ou seja, vai ter frutos amargos e a madeira dela vai se tornar inútil, porque ela fica toda retorcida, não é assim um cipó? Então, vamos lá. Da mesma maneira, o ser humano e a nação que de repente despreza a correção divina se torna inútil e se tornando então, como? Por esse desprezo, simplesmente assim, ela se torna então de baixa qualidade. Nós vemos isso por conta do quê? Degradação moral e, consequentemente, degradação espiritual, que vai preceder sempre a ruína mental, financeira, física e espiritual. Então, Deus simplesmente ele não está em busca de perfeição em nós, porque Ele é a perfeição, mas Ele está em busca de progresso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, antes crescei, significa que nós estamos de passo em passo, então, crescendo. Veja, ninguém nasceu grande, por isso que é sempre aquele fator que existem fases na nossa vida e nós precisamos aprender a lidar com elas, sabendo que sempre é um passo atrás do outro. Não precisa sair numa corrida disparada, afinal de contas a vida não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Então, veja, mas sempre, isso é muito importante, Deus sempre faz a parte dele. Quer ver? Agora, no capítulo 16 de Ezequiel, versículo 8, a palavra fala assim: Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para vocês, e que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha.
Aqui nesse capítulo 16, versículo 8, está mostrando como Deus olhou para Israel, Deus escolheu Israel e Deus então abençoou aquele povo, assim como é na sua vida e na minha vida. Deus escolheu, Deus formou cada ser humano de um modo totalmente singular, para um propósito totalmente singular também. E aqui, olha, capítulo 16, versículo 14, então, de Ezequiel diz assim: a sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dei fez com que você se tornasse perfeita. Esta é a palavra do soberano Senhor. Então, ela só se tornou perfeita porque a perfeição de Deus agiu na vida dela. Ou seja, na vida daquela nação inteira, assim como na minha vida e na sua vida. Agora, tem um problema. Nós, então, chegamos àqueles momentos de virada na vida, que de repente está tudo dando errado, mas também tem aqueles momentos, então, que para toda uma noite de choro, vai ter uma manhã, então, de alegria. E a vida é uma sequência de altos e baixos. O problema é que quando estamos nos baixos da vida, nós buscamos ao Senhor. Mas muitas vezes, quando nós estamos no alto da vida, ou pelo menos achamos que estamos, simplesmente a gente esquece quem realmente é o provedor da nossa vida em todos os aspectos. Por isso que lá em Ezequiel agora, capítulo 16, do 15 ao 16, diz assim: mas você confiou na sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. É desse jeito que a palavra fala. E segue dizendo: você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. Presta atenção nesse detalhe aqui. Deus está comparando então o agir daquele povo depois de ser abençoado, ao invés de um agir de gratidão, foi um agir de mau uso das bênçãos que Deus entregou para aquele povo. Por isso que esse é o ponto de nós prestarmos atenção naqueles momentos de bênção da nossa vida, que nós estamos muito felizes, como nós estamos usando aquilo que Deus colocou na nossa mão. Se é para abençoar outras vidas, ou se é de uma maneira egoísta, ou pior, para se valer em cima de outros então. Deus não tem esse projeto e esse propósito de abençoar uma pessoa para ficar somente nela, mas todos aqueles heróis da fé que nós vemos na Bíblia, nós encontramos então que eles foram muito abençoados, mas com um propósito maior, sempre abençoar um povo, uma nação, ou no mínimo, alguém a mais do que somente eles. Ezequiel capítulo 16, versículo 19 diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu tratarei você como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Então, o que nós encontramos aqui é que Deus nos dá tempo para a gente aprender, tempo para a gente se conscientizar. Só que a questão é, nós nos portamos de maneira a nos corrigirmos? Então, com esse exemplo que nós estamos vendo aqui da palavra, mostra exatamente que existe um processo e uma consequência. Cabe a nós mudarmos o trajeto da nossa vida e usar sempre as dádivas que Deus nos dá, vamos dizer assim, as dádivas da vida que o Senhor nos tem proporcionado, para então reescrever os novos capítulos para a nossa história. Aqui o ponto é muito importante para pensar nesse momento. A caneta que o Senhor nos colocou para escrever a nossa história está em nossas mãos. Então a pergunta é, quais os próximos capítulos do seu livro de vida? Porque o livro da vida está nas mãos do Senhor. Então o seu nome tem que já constar lá dentro. Já reconheceu o Senhor Deus como soberano, Jesus como único Senhor e Salvador e o Espírito Santo como Consolador na sua vida. Se você já fez isso, parabéns. Se não fez, pare agora. Faça essa oração aceitando Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Daí o seu nome está no livro da vida, mas a caneta continua na sua mão para escrever o livro da sua vida agora no dia a dia. Então, agora um detalhe importante. Se você não sabe como escrever ou o que escrever, então, simples, convide o melhor autor de todos, o Espírito Santo, para te ajudar nessa jornada. Aproveite essa palavra. Se foi bênção para você, compartilhe com mais alguém. Lembre, leia a Bíblia e se liberte e, melhor, se divirta com o processo do aprendizado que só a Bíblia pode trazer para você. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, claro. Até o próximo vídeo. Tchau!